Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou Rafael Pacheco e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre projeção astral, sobre projeção da consciência. A primeira dica que eu sempre dou é que vocês façam os exercícios energéticos, para que vocês façam os exercícios de movimentação energética, de mobilização energética. E existem vários exercícios na internet, mas o mais importante é que você movimente as suas energias, que você movimente o seu sistema energético, que vocês coloquem os seus chakras em movimento, em ativação. Eu tenho outros vídeos no canal falando sobre exercícios de movimentação energética, então quem quiser procura, que são exercícios bem interessantes, tá? Então, primeiro passo, você tem que movimentar as energias dos chakras. Você tem que trabalhar o sistema energético como um todo para facilitar na soltura energética. Isso facilita muito. Quando você começa a movimentar as energias do corpo energético e principalmente sentir no corpo físico, tá? Que é uma coisa que pouca gente tem, mas na medida que você treina, que você se dedica, que você se empenha com a vontade, tem que ser uma vontade inabalável. E não pensa que você vai fazer o exercício de visualização energética e em 2, 3 dias você está sentindo tudo que é energia, não é assim não. Como tudo na vida, você tem que ter dedicação. Eu até brinco, é igual uma musculação, é igual um esporte, seja de alta performance, uma luta, enfim, é igual a tudo que te exige dedicação, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Você tem que se dedicar o máximo possível. Então, quando eu falo desses exercícios de movimentação energética, vocês têm que levar isso muito a sério, porque isso ajuda muito na projeção astral e na proteção também contra assediadores, tá? Vou fazer um tema explicando exatamente sobre isso. Quando você tem um domínio do seu sistema energético, você se defende muito melhor desses ataques parapsíquicos, tá? Desses ataques oriundos desses assediadores astrais, beleza? Então, mobilização energética, movimentação energética, ativação energética, seja qual for o termo, isso aí vai variar muito. Você tem que movimentar as energias, beleza? Outra coisa muito importante é para que você tenha lucidez, consciência na projeção astral, é muito importante que você esteja com as energias dos chakras equilibradas, tá? Que você tenha soltura energética. Por mais que, quando a gente fala de consciência, de lucidez, o mais importante é que você trabalhe ao longo do dia pela meditação, não só a meditação sentada, mas você pode caminhar por um parque, caminhar pela cidade, ou no próprio trabalho, ou em casa também, e sempre atento às coisas da vida, sempre atento às coisas do dia a dia, você perceber com detalhe cada nuance, cada coisinha que surge no seu caminho. Quando você se torna consciente em cada passo do seu caminho, em cada passo do seu dia a dia, você tem muito mais chance de se tornar lúcido fora do corpo, tá? Então, aconselho para a lucidez sempre, em primeiro lugar, a meditação sentada tradicional ou a meditação em movimento caminhando, ou outras formas de meditação como o Tai Chi Chuan ou artes marciais parecidas. No caso, o Tai Chi Chuan é uma arte marcial, mas é uma arte também introspectiva, tá? É aquela que você faz devagarzinho, que você consegue sentir a energia ao seu redor, você trabalha a energia do Qi, tá? Os chineses são especialistas nesse tipo de conhecimento. Então, voltando, como é que você trabalha a soltura energética? Como é que você equilibra a energia do teu corpo energético? Então, se você é uma pessoa que quer a projeção astral consciente, lúcida e consciente, você tem que entender que você tem que trabalhar as energias, trabalhar a consciência. Uma coisa importante para você equilibrar o teu sistema energético é, se você tiver com excesso de energia, e a verdade é que muitas pessoas estão com excesso de energia, principalmente nos chakras inferiores, no Muladhara, no Swadhisthana e no Manipura, tá? Os chakras mais ligados à terra, mais ligados ao ego, mais ligados à energia telúrica, à energia densa. Como é que você equilibra esse tipo de energia? Existem várias formas. Você pode equilibrar doando energia, seja por passe em centro espírita, ou na igreja messiânica, ou se você fizer cura prânica, reiki, enfim, qualquer tipo de doação energética, independente de credo ou religião, você naquele momento você está equilibrando o teu sistema energético, você está doando o excesso. Então, quem trabalha com cura em qualquer religião, em qualquer corrente espiritualista, em qualquer momento que dedique a doar de si mesmo para o outro, mesmo que não seja exatamente pela imposição de mãos,
você está transferindo um pouco da tua energia para o outro. Então, normalmente você está se equilibrando, tá? Outra forma de equilibrar a energia é pela relação sexual. Eu não vou entrar muito nesse tema porque é um tema muito amplo, o pessoal gosta muito, eu vou fazer vários vídeos depois sobre isso, falando um pouquinho sobre a relação sexual e do equilíbrio energético pela relação, tá? Mas, como eu sempre digo, que seja com um parceiro ou com uma parceira do mesmo nível de consciência. Não estou falando que tem que ser da mesma religião, da mesma filosofia, ter os mesmos ideais, não. Mas que sejam pessoas destinadas a um propósito maior, a um tipo de consciência que se preocupe com o próximo, que se preocupe com o mundo melhor, tá? Vocês têm que estar na mesma vibração, beleza? Mas eu vou falar com calma sobre isso depois. E uma outra coisa que pouca gente fala para equilibrar o sistema energético, para equilibrar o sistema de chakras, para que você consiga sair do corpo com muito mais facilidade, que ajuda na lucidez, na consciência, que ajuda no desprendimento do corpo físico, é o exercício físico, principalmente o exercício aeróbico. Quando você pratica, seja caminhada, seja esteira, seja corrida, seja bicicleta, qualquer exercício aeróbico de uma forma geral, você está liberando, você está equilibrando o teu sistema energético, porque está liberando o excesso e, consequentemente, isso facilita muito na soltura do corpo energético. Na hora que você está dormindo, entra naquele estado ali, o hipnagógico, que é entre a vigília e o sono, quando você começa a ficar meio entorpecido, quando o cérebro físico começa a adormecer e é um momento que você tem que lutar para manter a consciência, você tem que continuar consciente no cérebro parafísico, né, no cérebro astral, enquanto o cérebro físico vai adormecendo. Então, quando você tem uma soltura energética, isso facilita muito também. Por mais que eu sempre diga que o principal fator de consciência, de despertar de lucidez e consciência, seja a meditação diária, expressa de várias formas, mas quando você tem a soltura energética, quando sua energia está bem equilibrada, quando você não está com acúmulo energético, isso facilita muito. Quando você sai do corpo com muita energia, às vezes você toma consciência, você está meio grogue, você não consegue se mexer direito, você não consegue se desvencilhar com facilidade do corpo físico. Eu já passei por isso, muitos assim, não, vou dizer para vocês, milhares de vezes, totalmente consciente, totalmente lúcido e consciente. Ah, Rafael, quantas experiências lúcidas e conscientes você teve até hoje fora do corpo? Milhares, sem sombra de dúvidas, eu digo para vocês que foram milhares, mas durante muito tempo, quando eu digo milhares, não estou falando que eu saí lúcido e consciente para outros planetas, para outros países. Não é bem assim que a coisa funciona, não é tão fácil, não. Isso aí é um processo lento e gradual, tirando para algumas pessoas que já têm mais facilidade em todos os aspectos. Isso é muito raro, tá? Eu até consigo isso hoje em dia, ter uma facilidade muito maior, mas depois que eu comecei a fazer a movimentação energética e o exercício aeróbico diário. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho projeções lúcidas e conscientes desde os 11, 12, 13 anos. Eu não lembro exatamente qual foi a data da primeira experiência que eu me libertei plenamente, mas eu posso garantir para vocês que desde os 11, 12 anos eu tive as primeiras catalepsias astrais, totalmente lúcidas e conscientes. A catalepsia é quando você ainda está preso ao corpo físico de alguma forma, né? O teu corpo astral se desprende, você toma consciência na saída, ou seja, você está tão lúcido e consciente quanto a gente está aqui falando agora, não tem nada de sonho. Eu sempre digo que a projeção lúcida e consciente, quando você tem esse tipo de projeção, você não precisa perguntar para ninguém. Você não precisa falar, cara, isso aqui foi projeção ou sonho? Não tem isso, não existe isso. Você está consciente, você está lúcido, igual vai comprar pão na padaria, igual vai ao shopping passear, igual vai no teu carro ali pegar um negócio que tu esqueceu e volta. Não muda nada, nada, tá? Então, nas minhas experiências eu me desprendia só um pouquinho do corpo e acordava, né, na verdade, tomava a lucidez centímetros, às vezes 20 centímetros, 30 centímetros, e muitas vezes eu despertava fora do corpo sem enxergar, totalmente cego. Isso é normal, por quê? Porque você ainda está com acúmulo energético, não trabalhou o Agnya Chakra, o frontal, então você se percebe saindo totalmente lúcido, voando, só que cego. Você mexe os braços, se movimenta, mas não consegue enxergar nada. E quando você está com acúmulo energético, imagina você jovem, na pré-adolescência, que nem eu, despertando a lucidez e a consciência, cheio de energia acumulada, o corpo me tracionava de volta. Eu voltava, eu fiquei nisso uns 2, 3 anos assim, muito intenso. Eu saía às vezes 2, 3 vezes por dia, às vezes eu estava quase no teto flutuando,
tomava consciência ali e o corpo me tracionava de volta. Mas eu, naquele momento, mesmo sendo uma experiência limitante, né, onde eu não conseguia me desprender da faixa de atividade do cordão de prata, eu vou explicar isso depois, quando você está próximo do teu corpo físico, o corpo físico está vivo, então ele emana muita energia densa. Então, existe uma faixa de atividade do teu cordão astral, cordão de prata, que é o cordão que te liga do corpo físico ao corpo astral. Então, quando o seu corpo físico está com muita energia e, consequentemente, teu corpo energético, você luta de uma maneira muito brutal para se desprender da catalepsia. E eu fiquei muitos anos nessa luta. Às vezes eu despertava fora do corpo. Quando você desperta fora do corpo, longe dele, aí é outra coisa, tá? Mas quando você desperta pertinho e tem que participar de toda a decolagem, meu amigo, se tiver com energia acumulada, a briga para sair do corpo é brutal, é muito difícil. E então o que eu quero passar para vocês é justamente isso. Se você fizer exercício aeróbico diário, se você fizer caminhada, bicicleta, mas o ideal é que seja pelo menos 3 vezes por semana. Você vai ter uma soltura energética muito maior, porque você vai equilibrar a tua energia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mesmo eu tendo experiências ao longo da minha vida inteira, às vezes experiências toda semana, ou então todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, quando eu estava com acúmulo energético, eu não conseguia me desprender do corpo físico. Eu saía voando um pouquinho e ele me tracionava, tá? E como é que eu resolvi isso ao longo da minha vida? Fazendo esses exercícios de mobilização energética, né? de oscilação energética longitudinal. Tem até um nome que o pessoal usa bastante, que é a OLV, né? Que é justamente isso, a movimentação energética, a oscilação energética longitudinal. Mas enfim, eu prefiro falar movimentação energética justamente para não ficar restrito só a um tipo de ativação energética, de movimentação, de mobilização. Eu, por exemplo, além da OLV, eu prefiro até usar o pulso energético. Eu deito, concentro e pela vontade eu vou disparando vários pulsos energéticos, pela vontade os chakras vão começando a ativar, só que comigo é muito rápido, eu tenho muita experiência, então eu consigo entrar num processo de expansão da aura às vezes em segundos. Se eu estiver num dia normal, equilibrado, eu vou ativando, pum. Mas se eu não estiver num dia normal, num dia tão muito bom, assim, equilibrado energeticamente, tiver com algum problema, aí eu recorro mais a esses exercícios mais fáceis, mais visuais, de ficar movimentando energia para cima e para baixo, que eu acho que são os melhores exercícios para os iniciantes, tá? Enfim, mas cada um vai ter um tipo de exercício que vai preferir. Depois eu vou falar de vários outros que eu criei por conta própria que funcionam muito bem comigo mesmo, beleza? Então a ideia do vídeo aqui é essa. Se você fizer exercício físico diário, principalmente o exercício aeróbico, você vai equilibrar teu sistema energético e você vai sair com mais facilidade. A soltura energética, o equilíbrio energético, ele também é responsável pela tomada de lucidez, porque você fica menos grogue do outro lado, você se movimenta com facilidade, que nem eu tô aqui, você não fica lastreado, né, o termo que o pessoal usa muito, mas quando você está com muito acúmulo energético nos chakras inferiores, você fica lastreado. Você cria uma espécie de rabo astral, de rastro astral, você vai andando, você vai deixando um caminho ali, principalmente para os assediadores que vão atrás de você. E ainda tem isso, se você não tiver com a energia bem equilibrada, você vai atrair bastante assediadores. Imaginem só, você está cheio de energia acumulada. É igual aqueles desenhos do Pica-Pau, quando o cara vê o outro passando, vê um franguinho passando para ele comer. É exatamente assim, o assediador vai te ver passando, cheio de energia e vai abocanhar. Enfim, voltando aqui, a ideia central é essa, mobilização energética e caminhada, bicicleta, corrida, tudo que equilibra as tuas energias. Você não pode ter acúmulo energético, você tem que estar sempre bem equilibrado energeticamente para poder facilitar na projeção lúcida e consciente. Eu não estou falando que você vai ter projeção certamente com isso, mas se você já está num certo grau, isso vai facilitar bastante, tenha certeza disso, tá bom? Espero que o recado tenha sido interessante, tenha sido proveitoso e, como eu sempre digo, namastê.